Olá, pessoal, e bora para mais um episódio do podcast Fala Didática. E hoje nós temos como temática Revolucionando a Sala de Aula, estratégias inovadoras para educadores. E teremos, para falar sobre essa temática, um convidado mais que especial. Quem é esse convidado, Bruno? Apresenta ele para a gente. Oi, Ana. Oi, galera aí. O convidado de hoje é um professor provocador da UFPE, líder do grupo de pesquisa em educação, políticas públicas, inovação e tecnologia do programa de extensão e imersão educacional Polinesar, entusiasta de novas tendências que permeiam a educação e com a criatividade, a inovação e o empreendedorismo como aspectos transversais. Defende uma educação antirracista, inclusiva e imersiva. O professor de hoje é Marcos Barros. Muito obrigado pela presença do senhor aqui e a disponibilidade desse tempo. É isso aí, professor. Muito obrigada pela presença. Estamos felizes em recebê-lo e, principalmente, falar sobre essa temática muito importante. Eu que agradeço o convite a vocês e vamos embora. Vamos discutir um pouquinho sobre inovação, sobre estratégias, né, revolucionárias e provocadoras que podem potencializar, né, nossa sala de aula. Muito obrigado. É isso aí, professor. Então, de início, a gente quer tirar uma dúvida com o senhor. Dentro da sala de aula, inovação é só o uso de novas tecnologias? Nossa, esse é o grande problema de se falar em inovação e relacionar a inovação com tecnologias, né? Sim. Na verdade, inovação, ela tem relação com 3 palavras mágicas, né? Aprendizagem, equidade e eficiência, né? E inovação é quando você realmente consegue, né, adotar novos processos, novas tecnologias, muitas vezes, mas que possam realmente ajudar esse aluno a estar mais centrado no seu processo de aprendizagem, né? Eu gosto muito de quando o Zé Pacheco fala, né? A aprendizagem com inovação, ela exige replicabilidade, sustentabilidade, ineditismo e utilidade. Sabe, às vezes, a coisa mais simples que a gente faz na sala de aula com os alunos, mas que tem utilidade para a sua vida, né? Profissional, pessoal, que é estupidamente importante. Então, inovação não tem relação com tecnologia, necessariamente. Inovação tem relação com esse lugar do aluno, né, em poder se destacar no que ele está fazendo. Massa, muito bom. Professor, dando continuidade aqui, dentro de tudo que o senhor falou, dessa ideia de trazer essa questão de significado, né, das aulas terem significado, das coisas que a gente ensina a ter significado, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para a gente conseguir alcançar esse objetivo? Então, eu tenho estudado muito hoje sobre uma questão chamada sociomaterialidade, né? Que é o que, na verdade, é a influência do material na aula da gente. Então, é quando os lugares, as pessoas, os materiais, os objetos, a própria tecnologia, elas são agentes na sala de aula, no processo. Então, é como se tudo isso influenciasse muito o lugar. Então, por exemplo, se eu dou uma aula para meus alunos na praia, a própria praia é uma materialidade que provoca no aluno a aprendizagem. A própria praia chega junto do texto, do conteúdo, do assunto, sim, porque se materializa. Então, o que eu tenho visto hoje é quando a gente consegue olhar com muita esperteza tudo que rodeia o processo de aprendizagem desse nosso aluno e, sobretudo, a questão de como ele se relaciona com o objeto a ser estudado. Então, eu tenho estudado muito sobre isso e, logicamente, a influência, né, dos materiais, dos recursos, dos lugares, automaticamente ela provoca muita mudança junto com as pessoas. Muito bom, professor. Muito relevante a sua colocação. A gente está nesses podcasts que a gente está realizando, a gente está sempre trazendo a questão do período pandêmico que a gente passou. E para você, como professor, como é que foi? Tem alguma experiência a qual você precisou utilizar da inovação para conseguir passar um conteúdo, para conseguir dar uma aula e
se tiver alguma situação específica justamente durante esse período pandêmico, por favor, se o senhor quiser compartilhar, fique à vontade, mas também fora desse período pandêmico, existiu alguma situação, alguma experiência a qual o senhor gostaria de compartilhar sobre lidar com esse processo de inovar, uma situação a qual você olhou e disse, é necessário inovar? A pandemia foi o maior exemplo de quem precisava ser inovador, né? O menos para fazer muito, né? O pouco que nós tínhamos para poder explorar o máximo. E eu tinha em maio, junho de 2020, início de pandemia, uma turma de 16 alunos da física da UFPE. E aí eles tinham aula comigo e, logicamente, câmeras fechadas, uso de microfone muito reduzido, muito limitado. E eu resolvi mandar para a casa deles caixas, e dentro dessas caixas tinham objetos como experiências na física, tinha tinta guache, hidrocor, cola, tesoura, mandei bombons também. Eu criei um mundo de magia naquela caixa. E aí, a partir desse movimento, dos alunos receberem em casa essas caixas, a nossa aula se transformou. Porque a cada semana nós tínhamos um mote, né? O próprio chegar, imagina, eu mandei uma caixa para Feira Nova, para Vitória Santo Antão, para o Cabo, várias cidades tinham alunos recebendo. E eles não acreditavam que eu poderia mandar uma caixa para suas casas, né? E a experiência foi tão rica que vocês imaginam que alunos que não abriam a câmera, não abriam o microfone, nunca para mim, eles lançaram um livro editado pela UFPE no canal do YouTube, com as câmeras todas abertas. Então, a gente chegou no final do ano com esse lançamento. Eu acho que foi minha maior experiência na pandemia, foi fazer um trabalho de encantamento, onde os alunos receberam em casa essas caixas. Nas caixas joguei sonhos, joguei encantamento, joguei desejo de estar na universidade. Que fantástico, professor, que fantástico, impressionante. Qual foi a aula que o senhor deu, no caso, a cadeira aqui acadêmica que o senhor deu sobre esse conteúdo? Olha que coisa engraçada, né? Metodologias ativas e inovadoras. E aí eu tinha que mostrar para eles como fazer inovação e como usar o protagonismo a partir desta ação. Como é que eu poderia explicar sobre metodologias ativas, sobre inovação pedagógica, né, reproduzindo no Classroom, no Meeting, as mesmas tendências. Então, foi por aí que eu pude pegar esse mote e mostrar para eles, né, que depois quiser, né, toda a UFPE, está disponível o livro. Coloque meu nome lá, Marta Alexandre Melo Barros, você consegue baixar o livro gratuitamente para dar uma olhada. Muito bom, muito inovador. Eu imagino que durante esse período pandêmico, para muitos professores foi muito desafiador essa questão da pandemia, ser pelo IAD, muitas problemáticas, mas aí apareceu, o senhor inovou literalmente para esses alunos até, porque querendo ou não, estavam em casa, no seu comodismo, talvez até impulsionado depois dessa sua inovação a ser protagonista. E foi lindo, e a gente vê que existe meios de inovar, mesmo que a gente esteja durante em uma situação de grande problemática. É possível inovar. Com certeza. Agora, também dentro dessa questão de inovação, ele é um professor inovador. A gente falou com vários professores inovadores aqui. Todavia, sabemos que existem resistências às inovações, a essa prática. Existem professores, existem educadores, existem pessoas que trabalham com a educação que, às vezes, ou têm muita dificuldade em se transformar, né? Ou, como diria Paulo Freire, em assunção e ascender a essa transformação de trazer a criticidade, de engajar os alunos. Então, a minha pergunta é, como a gente pode falar com esses professores, falar com essas pessoas da educação e influenciá-las, nem que seja o mínimo, a essa educação inovadora? O primeiro processo é a gente amar o que a gente faz, né? É a paixão, é o professor apaixonado. É o professor com brilho nos olhos de achar que separar materiais ao longo da sua trajetória, separar coisas em casa até, isso é muito cativante. Eu acho que a primeira coisa é mostrar que a gente faz por amor, né? É uma profissão que, mesmo que tenha esse lado muito profissional, mas eu tenho um contato diariamente com pessoas, com público, né? E
são vários sentimentos. Tenho estudado muito a questão da gratidão como pedagogia, né? O lugar que ocupa o estar bem na sala de aula. Então, a primeira coisa que eu toco o professor, que eu toco o aluno, é esse olhar nos olhos, é esse chegar junto, é esse caminhar pela sala. Eu até brinco, se você fizer um seminário sem usar projetor multimídia, vem uma nota máxima. Eu tenho evitado, eu quero uma aula com mais roteiro, com mais histórias, com mais entregas, né? E, logicamente, isso ajuda muito o aluno quando vai ser professor. Imagina que esse aluno da física, voltando a essa história, eles já se formaram e vários TCCs foram sobre encantamento no ensino da física. Para mim, é a maior prova de que valeu a pena mandar essas caixas para casa dos alunos. Então, eu acho que a resistência ela vem porque a gente desconhece o valor do aluno com a gente. E, naturalmente, a gente precisa fazer esse movimento de falar mesmo, de mostrar a importância. E totalmente desvincular a questão da inovação com a questão de tecnologia, né? Eu tenho vários trabalhos no interior de Pernambuco e o que mais me motiva é dizer assim, olha, vale a pena a gente provocar esse professor, porque ele vai ser provocador nas suas salas de aula. Quanto mais eu crio essa rede, mais um raio de ação eu consigo atingir e mais pessoas são beneficiadas pelo processo, né? Para você entender uma história, eu estava em agosto, antes da pandemia, e eu fui dar um curso de como usar o WhatsApp numa escola rural de Glória de Goitá. A escola nem tinha Wi-Fi, a gente roubava o Wi-Fi do posto de saúde ao lado da escola. E aí eu ensinei a fazer vídeo, a enviar vídeo, a encurtar recursos, a trabalhar com imagem, texto, áudio e som. Aí não é que depois de menos de um ano veio a pandemia, e o que salvou essa escola rural foi o uso do WhatsApp, de poder mandar material e saber mandar material. Então, isso é uma grande inovação, porque eu tinha um recurso mínimo, nem o Wi-Fi na escola eu tinha, mas com esse trabalho, então ficou muito na minha mente esse lugar, assim, inovar é você desbravar as possibilidades e obter o máximo que você possa desse aluno. Professor, o senhor até adentrou a uma pergunta que eu iria fazer e acabou respondendo, de certa forma, que era, e quando a gente lida com... quando a gente tem contato direto com a escola, a qual a gente não tem recurso algum, como é que a gente faz? Como é que a gente inova diante de uma situação a qual a gente olha para aquele cenário e nós não temos recurso algum? Para o professor, qual é a ideia? Assim, teria alguma situação também, seria bem legal que o senhor colocasse, além dessa, da Escola de Glória do Goitá, alguma outra situação que o senhor chegou em uma escola, na realidade daquela escola, e olhou para aquela situação e fez, e agora? O que é que eu utilizo de metodologias aqui? Olha, você me lembra agora voltar a 2005. Eu era professor de uma especialização em Nazaré da Mata, e eu ensinava sobre didática do ensino superior. Eu tinha quase 40 estudantes, professores, professoras nessa turma, e nós resolvemos levar os 40 professores dessa especialização para passar um dia na cidade de São Vicente Ferre, a famosa terra da banana. E a função era que os meus 40 estudantes da especialização dessem formação para professores da rede municipal de uma cidade. Logicamente, o nervoso, o medo, o achar que não ia conseguir. E aí, nós não tínhamos nada, literalmente nada. E aí, nós fizemos todo um trabalho de ir na feira da cidade, conseguir material para fazer almoço, jantar e o lanche. Então, foi uma riqueza, porque nós tínhamos, na verdade, todos os insumos dados pelos feirantes, né? E, além disso, os meus alunos da especialização organizaram formações a partir da feira pública, das igrejas, do mercado, das ruas, da zona rural. Então, eles nem tinham dimensão, os alunos, professores da cidade, onde eles poderiam chegar. Aí eu acho que esse foi o meu maior exemplo de, com muito pouco, fazer uma revolução em uma cidade. E, no final, eu reuni meus 40 estudantes da especialização e disse assim, aí valeu a pena, o medo rompido valeu a pena, porque nós terminamos o dia com uma riqueza muito grande. Eu tive quase 200 professores formados numa cidade e formados no ar livre, no ambiente livre, conhecendo a cidade. Então, assim,
eu não esqueço desse cenário, eu não esqueço deste movimento, porque nós não tínhamos nada, recurso praticamente algum. E a própria cidade foi um recurso. Às vezes eu vejo a escola sem nenhum material, mas sempre tem uma árvore na frente, sempre tem alguma coisa que é um mote para a gente puxar uma boa discussão e fazer uma aula de excelência. O senhor falou sobre essa inovação por parte de seus alunos, essa preparação, e eles se prepararam, tiveram essa formação. Professor, existe no Brasil atualmente algum projeto de formação para professores ligado a metodologias e inovação? Existem vários, inclusive eu tô com um projeto agora, conhecendo um projeto de um professor, e ele faz uma imersão de 30 dias numa casa, fica 30 dias as pessoas juntas e juntos, discutindo sobre a educação, a residência, mas logicamente para tentar provocar. Né? Parece um negócio bem sensacional. Parece um Big Brother acadêmico, sabe? O que eu tenho acreditado é o seguinte: para formar professores hoje, não adianta mais fazer palestra, fazer curso, fazer oficina. Qual é a minha imagem de formar professores? Fazer um grande festival, com dança, teatro, música, arte em geral. E no meio da apresentação, sai o palestrante, sai o texto, sai a fala sobre educação, sobre pedagogia, sobre aprendizagem. Na minha visão, eu adoto hoje que, enquanto o professor não sentir, né, o processo, a gente não muda muito. Uma das minhas maiores experiências foi levar meus alunos de mestrado e doutorado para fazer um curso de metodologia ativa dentro do mar, na Pedra dos Carneiros. Literalmente, eu plastifiquei todo o material e a gente tinha aula dentro do mar. Que maravilha! Então, na ideia de a gente poder perceber. Então, assim, quanto mais ele sentir o professor, o processo da formação, quanto mais ele perceber esse lugar de aprendizagem, né, e usar os vários espaços, a gente conseguiria avançar muito mais. Eu gostaria de estar nessa aula, Bruno. E você? Eu gostaria. Com toda certeza. Eu sei que os alunos aprendem muito, porque você vem mexendo muito com o emocional dos alunos, né? Você se liga muito à questão da emoção, do significado desse processo, aquela memória de longo prazo, porque ela vai ter mais significado para o aluno. Então, ele lembra, ele acessa mais vezes aquela memória. Né? Então, ele realmente fixa. Eu nem estava na aula, vou ficar com essa memória. Aí, eu fico imaginando aqui como é que ia ter uma aula no meio do doce do mar, assim, né? Exatamente. Muito bom. Professor, dando assim continuidade aqui às nossas perguntas, a gente queria saber, dentro dessa prática, como a gente, professor, pode utilizar esses materiais, desses ambientes, como a gente pode enxergar esse espaço para criar estratégias para esta educação inovadora? Uma coisa que eu falo muito é olhar artigos científicos ou de rádio experiência e olhar as metodologias. Né? Então, se você pega anais de um congresso, de um seminário de inovação, de educação empreendedora, de criatividade, hoje o grande mote é criatividade, lá, naturalmente, se você começa a ler metodologias desses trabalhos acadêmicos, dentro dessa ideia de educação emotiva, né, de a gente conseguir alcançar os alunos através da emoção, a pergunta é como a gente enxergar o espaço, os materiais que estão dentro desse espaço e utilizá-los de forma estratégica para a gente conseguir atingir os alunos. Eu vejo primeiro como muita leitura e muito estudo sobre como fazer. Né? Existe todo um procedimento bem antes. E o que eu tenho destacado muito hoje com os meus alunos é criatividade. Eu acho que muito mais importante trabalhar como despertar o potencial criativo, que é a partir da criatividade que o aluno pega, por exemplo, uma chave, e dessa chave faz uma aula fantástica. Ele pega qualquer objeto. Então, eu acho que o grande combustível hoje do professor que provoca, que vai em busca de aprendizagem dos alunos, o grande movimento, na verdade, é a criatividade, né? Também eu sugiro muito aos meus alunos fazerem leituras de artigos científicos, pegar só a metodologia. Se eu pego, por exemplo, um congresso de criatividade e educação,
E se eu quero aumentar repertório, na verdade, eu consigo fazer esse movimento. E, por fim, eu sugiro muito que os alunos cursem disciplinas fora do seu campo de ação. Então, se eu faço alguma licenciatura, vai fazer uma disciplina em cinema, em dança, em teatro, em música, vai para o SIM, vai para a hotelaria. Quanto mais você sai do seu raio de ação, mais você provoca criatividade. E o professor que cria alternativas, que cria atividades totalmente disruptivas, é porque ele consegue pensar fora da caixa, ele consegue trazer para o seu dia a dia a abordagem que ele reuniu nas várias áreas. Então, assim, nunca fica preso ao seu curso de introdução, nunca fica preso a uma única área. Pulverizar a formação é a coisa mais importante. Completamente, hein? Porque eu saio da minha zona de conforto constantemente. Quanto a isso, eu pago cadeiras e outras disciplinas de outros cursos também. Eu acho uma coisa muito interessante, porque a visão que tem nesses outros cursos é totalmente diferente do que a gente vai estudando aqui. Sim. E quando você estuda aqui, você vai lá, você tem um objetivo, né? Tipo, eu chego lá com o objetivo, como é que eu posso usar isso na educação, sabe? Tipo, eu sempre enxergo assim. Então, eu tava pagando uma cadeira agora, por exemplo, em psicologia, faculdade de psicologia, de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, e foi uma perspectiva muito diferente de como o aluno aprende, sabe? É uma questão mais psicológica, e que eu fiquei tipo assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, e dar uma nova visão para o professor, dar novas formas de, e se eu sem tentar isso aqui agora, será que funciona? Né? São novas perspectivas. Então, essa formação multiprofissional, vindo da parte da gente, principalmente no processo de formação, eu acho muito importante, mas que eu também sinto que as universidades de hoje, elas não favorecem isso, né? Eu sinto que ainda tem um distanciamento muito grande entre dar essa transdisciplinaridade aos cursos, né? Os cursos frequentarem outras áreas, outras cadeiras, ir lá e ver a cadeira de engenharia, economia, etc. Eu acho muito distante ainda. A minha maior experiência foi, na pandemia, ser aluno especial de um mestrado em design. Eu sentia na pele o que os meus alunos sentiam na minha aula remota, porque eu era aluno de uma turma de design, do mestrado, onde eu não entendia nada de design, tudo era muito novo, eu tinha vergonha, tinha medo, não abria a câmera, eu queria falar. Tudo que eu percebia com os meus alunos, eu reproduzia como aluno, porque eu não entendia. Então, eu comecei a entender o movimento dos meus alunos, a entender o movimento de uma sala remota, quando eu saio dessa posição de professor e viro aluno, né? E viro aluno de uma área que eu não dominava. Então, assim, eu acho que para professor universitário, doutor, se ele puder sair um pouquinho do seu pedestal e voltar a ser aluno em alguma disciplina na universidade, ele muda muito o cenário, viu, minha gente? Com certeza. É pensamento empático, muito empático que o senhor teve, né? Tipo, ele parou para refletir, né? Às vezes a gente também não para e reflete sobre as nossas próprias experiências e aquilo que a gente está sentindo. A partir do momento que o senhor parou e refletiu sobre, por que eu estou tendo esse comportamento aqui, né? E aí o senhor achou a resposta também do porquê os alunos têm o mesmo comportamento. Aí o senhor pode pensar sobre estratégias e metodologias para conseguir contornar isso. Achei sensacional. Muito bom, de verdade. Sensacional. Professor, dando continuidade, a gente vai passar agora para a finalização daqui do nosso podcast, tá? Que a gente sempre faz uma dinâmica com os professores. Um é com Ana, outro eu faço uma pergunta. Essa pergunta, meu Deus. Que pergunta. Então agora... Mas vamos lá, professor. Agora a gente vai partir para uma dinâmicazinha. E a dinâmica funciona da seguinte forma. Eu falo uma palavra e o senhor vai falar o que é que te remete essa palavra com uma frase. Enfim, fique à vontade, tá certo? Agora, a dinâmica é que você precisa responder de imediato. É o que te envio, você precisa responder, tá certo? Vamos lá. Primeira palavra, educação. É o ato de transformar vidas, de mudar realidades, de trazer as pessoas o seu eixo para o que elas são. Que coisa mais linda! Professor. É a profissão que mais a gente consegue mudar as pessoas, que consegue entrar no íntimo das pessoas. Bell Hooks, ela fala o seguinte, que nós precisamos conhecer a alma dos nossos alunos. Nós conhecemos ser tão inteiros na aula
que a gente respeita o interior de cada aluno da gente. O professor é isso. Quando ele consegue chegar na essência do aluno, ele conseguiu chegar na sua essência maior. Como é que tu fica diante disso, Bruno? Sem palavras. Eu não sei falar. E, por fim, inovação. Inovação é disrupção, inovação é aprendizagem, inovação é com pouco fazer muito, inovação é provocar o máximo do aluno, inovação é respeitar o lugar, o direito, o momento de cada um. Muito bom. Muito bom. Com certeza. Por mais professores assim no futuro, tá? Por favor. Agora a gente vem... Outra pergunta, aproveitando que a gente está falando de futuro, não é mesmo? Professor, o que o senhor espera no futuro da educação brasileira? Eu espero um futuro onde a educação seja antirracista, onde as pessoas possam ser o que elas são, onde a gente não precise estar se preocupando com verbetes, com nomes, com separações. Eu almejo uma educação inclusiva, onde a gente consiga fazer essa sala de aula onde todos e todas possam ter acesso. Eu desejo muito uma educação no futuro plural, onde as várias tendências são respeitadas e aceitas. Para mim, a educação do futuro é esse cuidar do aluno, né? Eu acho que quando a gente cuida do outro, quando a gente cuida do conteúdo, quando a gente cuida do processo formativo, a gente ultrapassa esse limite que é apenas formar pessoas para o mercado de trabalho, né? A gente transforma vidas. Eu acho que a grande revolução da educação do futuro é quando nós pudermos revolucionar a vida dos nossos alunos, deixá-los tão felizes, tão satisfeitos, que a nossa própria ação já valeu a pena. Eu acho que é um pouco isso. Para toda ação, há uma reação, né? Eu espero que esta seja o futuro da educação brasileira, como o de todos os professores, como eu sempre venho dizendo, né? Se a gente juntasse de todo mundo, a gente teria a educação perfeita. Literalmente, esperamos. Professor, é isso, gente, é isso. A gente está finalizando mais um episódio do podcast Fala Didática. Muito obrigada, professor Marcos Barros, pela presença, pela troca, pela conversa. Foi muito significativo. Muito obrigada de verdade. Eu também estou extremamente agradecido, professor. Eu com certeza saí daqui com alguns conceitos novos para aprender. Eu espero que tenha pessoas aí que estão escutando a gente também, tenham aprendido bastante, tenham pensado e refletido sobre sua prática, né, no caso, e que a gente possa sempre estar vendo esses defeitos que a gente tem e que a gente possa sempre melhorar eles. E inovar sempre. Com certeza, inovar sempre. Então, para você que está ficando aí em casa, escutando a gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Até o próximo episódio. E se você não viu os outros episódios, pode ver, tá? Eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. São tão bons quanto esse. Fique à vontade, professor, para dar um tchauzinho para a galera. Eu que agradeço a vocês, né? E foi uma conversa super gostosa, foi um prazer realmente estar com vocês e que possamos trabalhar muito juntos aí pela frente. Um abração. É isso aí. Muito obrigada, gente. Valeu. Até a próxima e tchau, tchau. Encerra aí.